Todos zombavam de você por ser um grande idiota, abandonando a imperatriz que todo homem sonhava em ter para se casar com uma mendiga. Mas como eles saberiam que, na vida passada, você estava com ela no quarto da imperatriz, bêbado e sem se importar com as consequências? Mas depois que ela obteve uma oportunidade e se tornou uma imperatriz, ela te abandonou implacavelmente e até permitiu que seus inimigos te caçassem por toda a parte. No final, foi a mendiga que você salvou 500 anos atrás que te resgatou e te levou de volta para a seita número 1 do caminho demoníaco, o Xiantiangon. Você nunca imaginou que a mendiga daquele ano já havia se tornado a santa mãe do caminho demoníaco, mas você só sobreviveu por 5 anos. 5 anos depois, a Imperatriz Divina Xiao varreu os demônios. Você e Gunan Yi morreram em batalha juntos, e quando você abriu os olhos novamente, você havia retornado 500 anos no passado. Desta vez, você não quer repetir os mesmos erros, então foi diretamente à família Shen para cancelar o noivado. Neste momento, Shen Xiaoxue, vestida de vermelho, olhou para você com um rosto cheio de perplexidade. Naquele ano, eu era o inútil ridicularizado por toda a cidade, então você não cancelou o noivado. Agora eu renasci. Eu sou um gênio de 5 caminhos que não se vê em 100 anos na cidade de Beishan, e você quer cancelar o noivado, Suyan. Eu não te entendo. Você sorri amargamente. Você e Shen Xiaoxue são apenas noivos com um contrato de casamento. Mas Shen Xiaoxue descobriu que não conseguia praticar o Qi verdadeiro quando tinha 12 anos, e o caminho dos 5 caminhos foi cortado. Em um mundo onde o cultivo marcial é respeitado, seja homem ou mulher, o caminho marcial cortado é uma pessoa inútil. Nenhuma família grande se casaria com tal esposa. Além disso, seu pai ainda é o senhor da cidade de Beishan. Naquela época, você insistiu em não cancelar o noivado e acompanhou Shen Xiaoxue para enfrentar a maldade do mundo inteiro. Mas 3 anos depois, por alguma razão desconhecida, Shen Xiaoxue de repente pôde começar a cultivar novamente. E a velocidade de cultivo excedeu a imaginação de todos. Ela provavelmente será uma santa ou até mesmo uma imperatriz marcial no futuro. No entanto, você escolhe cancelar o noivado neste momento. Na vida passada, você era o homem mais sortudo na boca de todos, alcançando o auge da vida comendo comida mole. Só você sabe como é o sabor dessa comida mole. Na vida passada, você trabalhou duro para cultivar, mas no final parou apenas no reino de Venerável Marcial. Originalmente, a força do Venerável Marcial. Também poderia ser um governante em um mundo marcial tão grande, mas em comparação com uma imperatriz como Shen Xiaoxue, que não aparece há eras, é como um vagalume. Há muitos semisantos na conta da Imperatriz Divina Xiao. Nos 500 anos, cada dia você não passou nos ridículos e humilhações deles, e o afeto de Shen Xiaoxue por você também se tornou indiferente com o passar do tempo. Depois de ficar bêbado novamente, você foi planejado e teve um conflito com um dos generais de Shen Xiaoxue. O oponente relatou diretamente para Shen Xiaoxue. E a escolha de Shen Xiaoxue foi te derrubar diretamente. Naquele momento, nos olhos da imperatriz, que estava acima de tudo, não havia um traço de calor, e sua última esperança para ela também desapareceu. Já que o céu te deu uma chance de recomeçar, então a primeira coisa que você deve fazer é cancelar o noivado. Se você não entende, então não entenda. De agora em diante, que nos separemos em paz. Os pensamentos retornam da memória à realidade, e você não quer explicar mais nada. Deixando o contrato de casamento, você sai. Pá! Shen Xiaoxue te observa. Derrubando a xícara de chá da mesa. Suyan, se você sair por esta porta hoje, será como esta água, forçado a ir para Nanyuan e se afogar. Shen Xiaoxue acredita que você vai se arrepender. Ela não te contou que há um ano ela conseguiu metade do livro celestial. Em um ano, seu cultivo avançou rapidamente. É com esta metade do livro celestial que ela agora tem confiança para se tornar uma imperatriz suprema em 100 anos. E você quer cancelar o noivado neste momento? Que tolice! Mas você ouviu a voz dela. Não olhou para trás, mas saiu direto do palácio de Shen, deixando o palácio de Shen. Você instrui o cocheiro Lao Huang a ir para Shenxi. Shenxi é uma favela na cidade de Beishan, onde várias gangues se misturam. Muitos nobres nem sequer pisam aqui em toda a sua vida. As rodas esmagam as ruas cheias de esgoto. Vários cheiros de lixo doméstico misturados flutuam no ar. No vagão, você tapa o nariz. Seus olhos varrem os pedestres apáticos lá fora, observando atentamente. Na vida passada, você conheceu Gunan e aqui. Naquele dia, estava chovendo forte. Você foi levar o bolo de osmanthus favorito de Shen Xiaoxue e viu na beira da estrada
Uma mendiga faminta prestes a desmaiar, então você pegou um pedaço do bolo de osmanthus para ela. Naquela época, você nunca imaginou que a afeição de um pedaço de bolo de osmanthus salvaria sua vida. E depois de renascer, você percebe que a primeira pessoa em que pensa não é Shen Xiaoxue, mas Gunan Yi. Nesta vida, você só quer protegê-la para sempre. Pare o carro. De repente, seus olhos se iluminam e você grita para o cocheiro Lao Huang: Máscara fantasma, entregue a comida. Pessoas feias como você deveriam morrer de fome e não desperdiçar comida. Beco. Vários mendigos cercam uma mendiga, forçando-a a entregar o pão que tem na mão. O rosto da menina está coberto de listras pretas de fantasmas. Aterrorizante. Ela rende os dentes, segurando firmemente meio pão na mão. Vendo os homens se aproximando, ela o joga diretamente na vala de esgoto ao lado. Vadia! Você está procurando a morte! Vários mendigos ficam furiosos e estão prestes a atacar, mas no segundo seguinte, uma forte rajada de vento atinge. Antes que eles pudessem se virar, seus pescoços são quebrados. Gunan Yi arregala os olhos, olhando fixamente para um velho corcunda, arrastando vários corpos sem expressão. Um homem de vestes azuis aparece. Você gosta de bolo de osmanthus? Você pega um pacote de bolo de osmanthus que havia preparado há muito tempo. Gunan Yi tem muitas perguntas em mente, mas ela está com muita fome e aceita a comida. Colocou o doce bolo de osmanthus na boca. Naquele momento, uma voz repentinamente soou em seu ouvido. Jin, as condições predefinidas foram atendidas, reiniciando a ativação do sistema. Jin, detectado que o hospedeiro alimentou com sucesso Gunan Yi com um pedaço de bolo de osmanthus, acionando um feedback 10 vezes maior. Você ganhou 10 bolos de osmanthus. Nani, este é o clássico do mistério da técnica Gon da classe Huang. Leve-o para ler e compreender bem. Se não entender, pergunte-me. Dentro da carruagem, você entregou um livro de técnica Gon para Gunan Yi. Você sabe que Gunan Yi sabe ler. Jin, detectado que o hospedeiro teve sucesso. Doou a Gunan Yi o clássico do mistério da técnica Gon da classe Huang, acionando um feedback de 1 milhão de vezes. Você ganhou o clássico do congelamento do céu selvagem da classe Tian. O quê? Feedback de 1 milhão de vezes? Classe Tian? Com o terror da mesma espécie, a técnica Gon da classe Tian no mundo de Xian é quase uma lenda. As técnicas Gon cultivadas por aqueles imperadores marciais que estão no auge das artes marciais não passam da classe Terra, como a que Shen Xiaoshui cultiva. A metade do livro celestial de Shen Xiao também é apenas da classe Terra. Dizem que o livro celestial de Shen Xiao completo também é uma técnica Gon da classe Tian, mas ela só conseguiu metade. Mesmo assim, ajudou-a a se tornar uma imperatriz. Nesse momento, você repentinamente deu um tapa na testa e pegou o clássico do congelamento do céu selvagem do espaço do sistema e entregou a Gunan Yi. Você está ansioso para saber se o sistema retornará desta vez uma técnica Gon que transcende a classe Tian. Infelizmente, para sua decepção, desta vez o sistema não teve reação. Parece que os itens retornados pelo sistema não podem ser doados uma segunda vez. Nani, esta é uma pílula Yuan. Pode aumentar o Qi verdadeiro e ajudar no seu cultivo. Você suprime aquele traço de arrependimento em seu coração. E tirou um frasco de cerâmica azul do saco Qianku. Jin. Detectado que o hospedeiro doou com sucesso a Gunan Yi uma pílula Yuan de primeira classe e qualidade excelente. Acionando um feedback 1000 vezes maior. Você ganhou 10 frascos de pílulas Yuan de qualidade perfeita. Seus olhos brilharam. Embora não saiba como o sistema está avaliando, no mercado, o valor de uma pílula de Yuan é 100 vezes maior que o de uma pílula Yuan. Mas o valor de uma pílula de Yuan de qualidade perfeita é centenas de milhares de vezes maior. Então, em seguida, você deu tudo o que podia para Gunan Yi, até que o sistema parecesse ter desaparecido. Geralmente, não há resposta. No campo de artes marciais, as folhas caídas ainda não tocaram a lâmina da espada. E foram pulverizadas pela energia da espada. Shen Xiaoshui, vestida com um vestido vermelho, parou repentinamente de dançar com a espada. Olhando para a espada de 8º grau Shua na mão, Suyan estava atordoado. Esta espada foi um presente de aniversário que você lhe deu. Nenhuma espada melhor que esta pode ser encontrada em toda a cidade de Beishan. Shen Xiaoshui uma vez a valorizou muito, mas agora ele ousa ficar noivo de outra pessoa. Depois de um momento, Shen Xiaoshui jogou a espada para longe. A complexidade em seu rosto se transformou em frieza. Uma mera arma mágica de 8º grau Shua? Brincando com ele. Ele definitivamente terá um futuro. De fato,
Aos ouvidos de Shen Xiaoxue, de repente soou uma voz feminina mecânica. Quem está falando? Shen Xiaoxue ficou chocada. Este sistema é o sistema de cremação de perseguição de marido, contanto que a afeição do marido anfitrião, Suyan, pelo anfitrião aumente. O hospedeiro pode receber recompensas correspondentes. Agora, a primeira tarefa é aumentar a afeição de Suyan para 50. Recompense uma página incompleta do volume inferior do Livro do Céu. O quê? A recompensa é o Livro do Céu? Shen Xiaoxue não podia acreditar. Ela tem apenas meio volume do Livro do Céu. Mesmo assim, isso a transformou de um desperdício ridicularizado por todos na cidade de Beixan em um gênio que é difícil de encontrar em Eras. Se for o Livro do Céu completo, neste momento, a respiração de Shen Xiaoxue tornou-se um pouco mais pesada. Shen Xiaoxue confirmou que este sistema parece ser. Só ela pode ver e ouvir. Deve ser como obter o Livro do Céu por acidente. É uma aventura única para ela. Só que, por que a tarefa é aumentar a afeição de Suyan? Sistema. Quanta afeição Suyan tem por mim agora? Shen Xiaoxue mordeu o lábio e perguntou. A afeição de Suyan por você. Atualmente é menos 999. Por favor, trabalhe mais. Do outro lado, na mansão Seng. Suyan pegou Gunan e entrou no pátio preparado para ela. Olhando ao redor. Flores e plantas pintadas com tinta. Depois de 5 anos juntos na vida anterior, Suyan já conhecia os gostos de Gunan Yi. O mundo não sabe que a santa da aterrorizante da seita demoníaca gosta de cultivar flores e plantas. Longo sono do passado. A mulher respirou suavemente, como se ainda estivesse em seus ouvidos. É difícil encontrar um bom monarca nesta vida. Desejo plantar flores e ervas com você. Ir juntos para a vida eterna. Naquela época, Nan pensava que ela estava bêbada. Mas, na verdade, ela não estava bêbada. É herdado para os 500 anos atrás. Nan Yi, no futuro. Aqui é a sua casa agora, Suyan disse a Gunan Yi. O que ela realmente queria dizer era: onde eu estou, é sua casa. Ela é Hua Nongao. Juntos para a vida eterna. Ela vai conseguir. Gunan Yi olhou para o homem de vestes leves. Pela primeira vez, houve uma grande vibração em seus olhos entorpecidos. Antes, Suyan lhe deu técnicas de cultivo e pílulas. Dar-lhe dinheiro não lhe deu tanta vibração quanto esta casa. Ela não tem uma casa desde que escapou do Palácio Celestial Wuxian aos 5 anos de idade. Ela pode realmente ter uma casa novamente? Suyan contou a Gunan Yi algum conhecimento sobre cultivo. Então, ela deixou cultivar sozinha com confiança. Ela está muito confiante sobre o talento de Gunan Yi para o cultivo. Afinal, ela já foi. Quanto à Santa Mãe do Caminho Demoníaco Shen Xiaoxue, nesta vida, ela obteve técnicas de nível celestial e suas conquistas podem não estar abaixo de Shen Xiaoxue. Suyan saiu do pátio. Ele viu que um homem já estava parado na porta em algum momento. Um homem com uma camisa de seda azul, rosto quadrado e bigode. É o pai deste corpo após a transmigração, o Lorde da cidade Beixan, Su Beixan. Este lugar foi originalmente preparado para sua esposa. Você agora deixou um mendigo morar lá. O que diabos você está pensando? Su Beixan sente que a pessoa que o está estimulando está simplesmente louca nos últimos 2 dias. Shen Xiaoxue claramente tem um futuro ilimitado, mas ela quer cancelar o noivado. Se ela não conhecesse a natureza de Suyan, que é mais teimosa que um boi, e a decisão que ela toma não pode ser mudada por ninguém, ela nunca concordaria. Suyan sorriu e disse: pai, você está certo. Nan Yi é minha futura esposa. O que você está dizendo? Su Beixan está com medo. Eu disse: Nan Yi é minha futura esposa. O tom de Suyan foi resoluto. Você está louco? Você sabe que Shen Xiaoxue provavelmente será uma imperatriz no futuro? Você não quer uma noiva assim? Você vai se casar com uma mendiga? Su Beixan, incapaz de suportar mais, respirou fundo e apontou para Suyan. Seus olhos estavam em chamas. E daí se ela é a imperatriz? Se sua natureza é fria e cruel, então ela não é tão boa quanto uma esposa mortal que se apoia mutuamente. Suyan disse calmamente. Como você sabe que ela é fria? Naquele ano, quando ela estava em dificuldades, você não a abandonou. Como ela não se lembraria do passado? Su Beixan zombou, e Suyan disse. É claro que eu sei. Ela ainda se lembra da vida passada. Su Beixan ficou gravemente ferido após uma grande batalha com seus inimigos. Suyan foi implorar a Shen Xiaoxue. Ela sabia que Shen Xiaoxue tinha uma pílula que poderia salvar seu pai.
Para a imperatriz Shen Xiaoxue, isso era apenas uma questão de levantar a mão. Mas Shen Xiaoxue estava em reclusão naquele momento, e seu subordinado não informou Su Yan para que ela pudesse se casar. Su Yan esperou por 3 dias e 3 noites. Ela não conseguiu esperar por Shen Xiaoxue. Ela ainda se lembra do último momento de Su Beishan. Segurando sua mão, não havia medo da morte em seus olhos, apenas preocupação com seu futuro. Ele disse a ela, Yan-er, pai estava errado. Se pudéssemos fazer tudo de novo, eu nunca concordaria que você se casasse com ela. No entanto, neste exato momento, quando ele realmente renasceu, Su Beishan liberou repentinamente a terrível pressão de um artista marcial do reino Pyuryang, esmagando Su Yan. E se eu não concordar? Os 3 reinos das artes marciais são refinamento do corpo, conexão dos meridianos, mansão suspensa. Os 3 reinos do clã marcial são abertura dos orifícios, Pyuryang e poder divino. Su Yan está apenas no estágio inicial da mansão suspensa neste momento. Enfrentando Su Beishan, que está no estágio final do Pyuryang, ela acha difícil até respirar, mas ainda assim diz: então eu a levarei embora. Por um momento, o céu e a terra ficaram silenciosos. Insetos e pássaros não ousaram fazer um som até que Su Yan estava suando profusamente, e Su Beishan franziu a testa e saiu batendo as mangas. Se ela puder deixar seu nome na lista do Portão do Dragão em 3 meses e entrar na Terra Sagrada, então eu concordarei em deixá-la entrar. Caso contrário, esqueça tudo. Olhando para as costas de Su Beishan, Su Yan também deu um suspiro de alívio. A lista do Portão do Dragão. Testa extremamente o Portão do Dragão. A cada 5 anos, as 4 terras sagradas de nível 9 do Condado de Lianshan, um território sagrado de 8º nível escolherá jovens talentos na lista do Portão do Dragão. Para participar da avaliação do território sagrado e entrar na lista do Portão do Dragão, geralmente é necessário estar pelo menos no estágio final da conexão de meridianos. Em 3 meses, passar de mortal ao estágio final da conexão de meridianos é impossível para pessoas comuns. Naturalmente impossível, mas Su Yan sabe sobre Gunan Yi. Sua verdadeira identidade é a Santa Mãe do Palácio Dão Celestial da Unidade Primordial, um território sagrado de 2º nível. Se falarmos de talento, ela está acima de Shen Xiaoxue. Su Yan finalmente lançou um último olhar para o pátio atrás dele, e voltou para seu próprio lugar para cultivar. Na vida passada, nos últimos 5 anos, ela viveu sob a proteção de Gunan Yi. Nesta vida, ela também quer ser uma grande árvore ou ficar lado a lado com ela. O pai e o filho estavam tão preocupados com seus pensamentos que não perceberam. No pequeno pátio, Gunan Yi estava atrás da porta, ouvindo tudo. Depois que Su Yan voltou, ela começou a cultivar a arte da refinação celestial da grande desolação, e com uma técnica de nível celestial de 3ª classe, e com o auxílio de uma pílula Dion de qualidade perfeita, a velocidade de cultivo de Su Yan também quebrou instantaneamente o recorde deste mundo. 3 respirações. Ela alcançou o estágio intermediário do Palácio Misterioso. 10 respirações, o estágio final do Palácio Misterioso. 100 respirações, a perfeição do Palácio Misterioso. 1 hora depois, atingiu o período de abertura dos orifícios, entrando no reino das 5 seitas. Na manhã seguinte, ela já havia rompido 100 pontos de acupuntura, entrando no estágio intermediário de abertura dos orifícios. Neste momento, a energia verdadeira em seu corpo já é 10.000 vezes maior do que ontem. Su Yan parou de cultivar. Depois de se lavar, ela foi para o campo de artes marciais da mansão do Lorde da cidade. Neste momento, o sol da manhã estava nascendo e uma garota já estava esperando elegantemente no campo de artes marciais. Na vida passada, Gunan Yi dominou o topo da lista de belezas. Se falarmos de beleza, ela é ainda mais deslumbrante que Shen Xiaoxue. Por fora, pele de gelo e ossos de jade, enviado do Palácio Celestial. Para proteger Nan Yi do veneno, um novo tipo de flor pode ser usado para fazer remédios. No entanto, imediatamente, a atenção de Su Yan foi atraída para o cultivo de Gunan Yi. Nan Yi, seu corpo está aperfeiçoado, apesar de... Su Yan sabia que Gunan Yi tinha recursos notáveis, mas essa velocidade ainda excedeu suas expectativas. Gunan Yi não é como ela, com uma raiz espiritual terrestre de qualidade perfeita, confiando em si mesma. Da noite para o dia, de mortal ao estágio final do fortalecimento corporal, ela já deixou Shen Xiaoxue para trás. No entanto, Su Yan planeja acelerá-la ainda mais. Venha, Nan Yi, sente-se aqui. Su Yan encontrou um cobertor e fez Gunan Yi meditar com as 5 estrelas voltadas para o céu.
Ela queria passar sua energia para Gunan Yi. A passagem de energia existe desde os tempos antigos. Mas poucos grupos de dançarinos fazem isso porque não é econômico. Uma vez, um imperador marcial passou seu poder de 10.000 anos para seus descendentes, e o poder de seus descendentes só aumentou por um ano. Atualmente, o melhor registro é apenas 100 para 1. Gunan Yi sentiu fluxos de poder da mesma fonte fluindo constantemente para seu corpo. Ela está me passando poder. Gunan Yi não podia acreditar. Ela cresceu no local sagrado do caminho demoníaco desde pequena, e está bem ciente da importância do cultivo para os dançarinos. É ainda mais importante do que a vida. Essa pessoa está realmente disposta a trocar 100 anos de cultivo por um ano de seu cultivo. Gunan Yi mordeu o lábio. Seus olhos estavam turvos. Ontem, quando ouviu Suyan dizer que queria se casar com ela, ela já estava confusa. Agora, seu coração está ainda mais confuso. No entanto, para não desperdiçar Suyan, a energia passada para ela, ela ainda suprimiu à força seus pensamentos caóticos e concentrou sua mente. O rosto de Suyan estava pálido. Ele já havia consumido 10 anos de cultivo e seu cultivo havia diminuído de 100 orifícios para 90 orifícios. Esse sabor não é agradável. Mas neste momento, a voz do sistema soou novamente em seus ouvidos. Jin, os 90 anos extras de cultivo ajudaram a abrir 9 orifícios de aprendizagem adicionais. Jin, detectado que o hospedeiro passou com sucesso um ano de poder para Gunan Yi. Gatilhou uma recompensa 100 vezes maior, você ganhou 100 anos de poder. Jin, detectado que o hospedeiro teve sucesso, transmitindo um ano de poder para Gunan Yi, desencadeando uma recompensa 10 vezes maior. Você ganhou 10 anos de poder. Após 5 transmissões de poder, o cultivo de Gunan Yi passou diretamente do estágio de refinamento corporal para o estágio de pulso aberto. Suyan descobriu que cada meridiano no corpo de Gunan Yi pode conter o limite superior de verdadeiro Qi, que é mais de 10 vezes maior do que o de dançarinos comuns. Se não fosse por isso, ela já teria alcançado a perfeição no reino de pulso aberto. E agora, embora ela tenha apenas um pulso, a quantidade de verdadeiro Qi é comparável à de dançarinos comuns de 6 ou 7 pulsos. E Suyan também aproveitou o poder da recompensa para romper 150 orifícios de uma só vez. Nos 7 dias seguintes, Suyan transmitiu poder todos os dias. Gunan Yi logo atingiu 6 pulsos, e Suyan também rompeu 200 orifícios. E neste momento, Suyan decidiu que, além de transmitir poder, também aprenderia algumas habilidades de dança. Jin, detectado que o hospedeiro teve sucesso, transmitindo para Gunan Yi a habilidade de dança de nível Huang de nível 5, esgrima básica, desencadeando uma recompensa 1000 vezes maior. Você ganhou a técnica de espada de nível Xuan de nível 1, espada estelar dividida. Jin, detectado que o hospedeiro teve sucesso, transmitindo para Gunan Yi a habilidade de dança de nível Huang de nível 3, passo perseguidor do vento. Desencadeando uma recompensa 10.000 vezes maior, você ganhou a habilidade de dança de nível terra de nível 1, fragmento do vento norte. Assim, o tempo passou rapidamente. E logo chegou o prazo de 3 meses prometido a Subei Shan. Neste momento, Gunan Yi já havia alcançado a perfeição no reino de pulso aberto, e o cultivo de Suyan também havia alcançado a perfeição no reino de abertura inicial. Para romper esses dois reinos, é preciso inspiração e compreensão, não apenas empilhar verdadeiro Qi, mas também é possível contar com objetos externos, como alquimistas. Neste mundo, o status dos alquimistas é extremamente alto. Há um ditado que diz: das 100 dificuldades que um dançarino encontra, os alquimistas podem resolver 99, desde que se possa pagar o preço. Na vida passada, Suyan e Gunan Yi eram alquimistas de alto nível, mas Nan Yi porque amava, e ele por causa de alguém. Neste dia, terminado o assentamento, Suyan levou Gunan Yi para o ranking do Portão do Dragão. O nome de Shen Xiaoxue não estava no topo da lista. Enquanto Suyan estava em 50º lugar, Suyan disse a Gunan Yi que todos abaixo do 50º lugar são mestres marciais abaixo do Reino Tigre Profundo. Escolha um. Gunan Yi pode não ser capaz de derrotar os cultivadores do Reino Tigre Profundo acima do 50º lugar, mas não há necessidade. Entre os 5 principais santuários do condado de Lianshan, o objetivo de Suyan é o Palácio Muhua no final do santuário de 9º grau. Contanto que eu possa garantir que estou na lista, então eu o escolho. Os olhos de Gunan Yi varreram a lista e pousaram em um nome. Shen Xiaoyun, 69º,
Reino de conexão de pulso completo. Este não é Shen Xiaoxue? Suya errou o ponto de alívio de controle. Eu não esperava que, entre tantas pessoas, Gunan escolhesse este cara. Shen Xiaoyun, o irmão mais novo de Shen Xiaoxue, aos olhos dele. Ninguém no mundo se compara à irmã dele. Na vida passada, Suyan recebeu muito cuidado dele, e Shen Xiaoxue também é muito carinhosa com este irmão mais novo. Ela usou muitos recursos para transformá-lo em um rei marcial. Suyan não teve esse tratamento. Não está bem? Então eu vou trocar. Gunan perguntou ao vê-lo com uma expressão estranha. Não. Não precisa mudar. Sim, você pode ser mais cruel. Suyan sorriu. Ele não é nenhuma Madre Teresa. Ele guarda rancor. O ódio da vida passada também está lembrado. Em breve. A notícia de que alguém iria desafiá-lo foi enviada para o próprio Shen Xiaoyun. O quê? Quem é tão ignorante? De fora da cidade? Shen Xiaoyun ficou muito surpreso. Desde o dia em que seu nome foi colocado na lista do Portão do Dragão, ele nunca recebeu um desafio. Não, é porque ele tem uma irmã gênio. O velho servo perguntou, é o pessoal do Lorde da cidade. Você tem certeza? Shen Xiaoyun pareceu ainda mais astuto. Este velho tem certeza. Preparando-se para desafiar o jovem mestre é uma mulher usando um véu. O jovem mestre Su a acompanhou para escolher pessoas. Velho tolo, Suyan, a conta do cancelamento do noivado. Ainda não acertei as contas com você, e você ainda ousa abusar da minha boa vontade. Shen Xiaoyun ficou furioso. Nesses dias, a notícia do cancelamento do noivado de Suyan já se espalhou por toda a cidade de Beishan. De famílias nobres a plebeus, todos estão discutindo. Embora Shen Xiaoyun também sentisse que Suyan não era digno de sua irmã de jeito nenhum. Se houver um cancelamento de noivado, deve ser liderado pela família Shen. Que qualificações Suyan tem? Da mesma forma no boudoir, Shen Xiaoxue também está de mau humor nestes 3 meses. Ela costuma abrir o sistema, e a afeição de Suyan por ela sempre permanece em mais 999. Isso significa que, em 3 meses, Suyan não pensou nela. Caso contrário, é impossível nem sequer haver uma pequena flutuação. Justamente neste momento, Shen Xiaoyun veio procurá-la. Irmã, tenho algo para te contar. Você disse que Suyan está acompanhado por uma mulher mascarada? Quem é essa? Shenju parece ter apenas um filho, Suyan, certo? Shen Xiaoxue perguntou com as sobrancelhas franzidas. Eu também não sei disso. Shen Xiaoyun originalmente veio para reclamar, mas não esperava que sua irmã realmente prestasse atenção à identidade da mulher mascarada. Vai investigar. Shen Xiaoxue friamente. O ar frio emanado de suas profundezas fez diretamente com que o nariz de Shen Xiaoyun escorresse. Neste momento, Shen Xiaoxue intuitivamente. Ela já havia encontrado o motivo do súbito cancelamento do noivado de Suyan. Uma grande família como a família Shen. Toda a cidade de Beishan tem informantes. Mesmo dentro da mansão do Lorde da cidade. Eles também têm pessoas lá. Shen Xiaoyun voltou rapidamente. E sua expressão era extremamente terrível. Irmã, descobri. Aquela mulher é realmente a nova amante que Suyan encontrou. E até disse que vai se casar com ela. Suyan, seu canalha, realmente merece morrer. Hehe. Então, quem diabos é capaz de deixar nosso jovem mestre Su tão apaixonado? Shen Xiaoxue zombou. Suyan, seu lixo. Ela enfrentou a emergência de um vulcão prestes a entrar em erupção. Shen Xiaoyun. Difícil de dizer. Mordeu os dentes e fechou os olhos antes de dizer. Ela encontrou uma mendiga. O quê? A calma mantida à força por Shen Xiaoxue foi quebrada, e a pressão tirânica que explodiu instantaneamente fez Shen Xiaoyun se ajoelhar com os 2 joelhos no chão. Irmã, ela realmente encontrou uma mendiga. Antes, ela vivia na parte oeste da cidade, desfigurada e extremamente feia. Suyan. Os olhos de Shen Xiaoxue estavam vermelhos. Os subúrbios tremeram violentamente. Suyan rompeu o noivado com ela e se casou com uma mendiga? Isso significa que Shen Xiaoxue não é tão boa quanto uma mendiga mortal desfigurada? Shen Xiaoyun, se você perder em 3 dias, saia da família Shen. Shen Xiaoxue disse friamente. Em qualquer caso, ela tem que desabafar essa raiva. Irmã, essa punição não é muito sério? Shen Xiaoyun deixou escapar um suor frio. Embora é impossível para ela perder, mas, de outra perspectiva, pense. Se a família Su não estivesse totalmente confiante, eles não a teriam escolhido. E se houver algum trunfo? Por exemplo, uma arma mágica com inteligência.
Um poderoso espírito protetor corporal, besta espiritual protetora corporal, munição de alto nível. É possível que a façam capotar. O peso da pequena mendiga em seu coração. Eu te transmito uma vida de esgrima. O que Shen Xiaoxue vai transmitir para Shen Xiaoyun é a habilidade marcial de primeira classe de nível misterioso, o primeiro estilo da família Shen. Queda no mundo mortal. Esta vida de esgrima, ela também aprendeu com aquele sistema de perseguição ao marido. Durante este período, embora ela não tenha ido escovar a afeição de Suyan, mas no sistema de perseguição ao marido, ainda serão publicados alguns. Tarefas diárias podem obter recompensas, como tricotar um cachecol para Suyan. Pinte um retrato de Suyan. Escreva um poema expressando saudade por Suyan. Shen Xiaoxue originalmente não queria prestar atenção, mas a recompensa era muito atraente, então 3 dias depois. Cidade Beishan, abaixo da plataforma da estação Longmen, dançarinos se reúnem. Na plataforma, um espelho de sombra fluida já foi pendurado. Este é um espelho filho. Ele enviará as imagens de volta ao espelho principal para que os principais santuários e funcionários da dinastia as inspecionem a qualquer momento. A hora está se aproximando, quando Shen Xiaoxue, vestida com um deslumbrante vestido vermelho, sai da carruagem. De repente atraiu inúmeros olhares. A senhorita Shen também veio. Ela realmente se importa com o irmão mais novo. Temo que ela não esteja aqui para ver o irmão mais novo, mas para ver a rival no amor. Ah, como assim? Os boatos voam aos ouvidos. A expressão de Shen Xiaoxue ficou cada vez mais fria, até que ela viu Suyan e Gunan Yi chegando tarde. Finalmente atingiu o ponto de congelamento. Jin, aviso do sistema. Tarefa de realidade. Dentro do tempo de um incenso, deixe a afeição de Suyan por você. Aumentar 100 pontos. Recompensa, um frasco completo de pílula Xuan, uma apresentação de habilidade de dança. Shen Xiaoxue está sem palavras. Eu quero castrá-lo agora, e você me pede para aumentar minha afeição? Mas, essa é uma apresentação completa de habilidade. Shen Xiaoxue hesitou por alguns segundos. Finalmente, ela deu um passo à frente em direção aos dois. Ao redor dela, como se houvesse um campo de força invisível, onde muitos dançarinos passavam. Inconscientemente recuaram. Os sons do mundo estavam gradualmente ficando quietos. Localizado naquele deslumbrante vestido vermelho, mesmo o olhar de Gunan Yi foi inconscientemente atraído por ela. Tão linda! Vendo aquele rosto que vira o mundo de cabeça para baixo, a mãozinha também estava inconscientemente. Ajeitou o véu. Esta é a noiva de Suyan? Embora Gunan Yi não estivesse disposta a se depreciar, mas, inegavelmente, em comparação com Shen Xiaoxue agora, é como uma pedra teimosa em uma vala fétida, tentando tocar uma porcelana preciosa. Suyan. Ele realmente escolherá a si mesmo entre os dois? Céu! Será que existe um homem tão tolo assim? Neste momento, a mente de Gunan Yi pensou em muitas coisas teimosas e independentes. Será que Suyan só queria usá-la para irritar Shen Xiaoxue? Não apenas ela, neste exato momento. Shen Xiaoxue, que se aproximava de Suyan, também tinha o mesmo pensamento. Talvez Suyan só queria usar essa pequena mendiga para me irritar. Apesar de Shen Xiaoxue estar muito irritada neste momento, quando pensou no artefato de exibição na recompensa, Shen Xiaoxue ainda olhou para Suyan e gritou o nome que ela pensava que nunca mais pronunciaria nesta vida. Suyan. Shen Xiaoxue olhou para Suyan, Gunan Yi também olhou para Suyan, e todos os outros também. Todos estavam esperando a lembrança de Suyan, mas a resposta foi, nenhuma lembrança. Suyan agiu como se não tivesse ouvido nada e passou por Shen Xiaoxue. Jin, alerta do sistema, a afeição de Suyan por você diminuiu em 1 ponto. A afeição atual é de -1000 Nan. Suba ao palco mais tarde. Use isto. Suyan pegou uma espada longa azul gradiente de seu reino Qianko. Ele entregou a Gunan Yi como um tesouro. Isto foi alguns dias atrás. Ela trocou uma arma de nível amarelo sem classificação do sistema por uma arma de nível profundo sem classificação, chamada Canção do Gelo Quebrando o Céu. Do outro lado, Shen Xiaoxue achou extremamente irritante, mas quando viu a expressão no rosto de Suyan, ela ficou involuntariamente atordoada por um momento. Ela também já tinha visto essa expressão no rosto de Suyan. Foi quando ela não podia cultivar. Suyan deu a ela a medicina espiritual de nível profundo 8º grau, Ling Yun. Naquele dia, era seu aniversário, mas o céu estava chovendo, sombrio. O jovem veio com uma espada, e a luz vermelha da espada parecia capaz de criar um céu claro para ela.
Xiao Xue, este é meu presente de aniversário para você. Apego profundo e firme. Eu protegerei você como esta espada. Neste momento, o olhar de Suyan para aquela pequena mendiga era o mesmo de quando olhava para ela naquela época, ou até mesmo. Tinha algo mais. Será que ela e aquela pequena mendiga não eram iguais? Em vez disso, ele usou a sinceridade. Alerta do sistema, fim da tarefa real iminente. O tempo da caixa de ajuda também está acabando. Anfitrião, por favor, aproveite ao máximo. Shen Xiaoxue não aguentou mais. Shen Xiaoyun, ao lado, levou um susto. Ela observou boquiaberta, sem entender por que essa irmã estava tão repentinamente furiosa. Cale a boca! Mais tarde, você usará isso. Certifique-se de se conter. Shen Xiaoxue se desesperou. Ela também entregou o Umi a Shen Xiaoyun, 3 meses antes da caixa de ajuda. Ela ainda era apenas uma mortal sendo sugada por uma empresa. Agora, ela já perdeu tudo. Ai! Eu me pergunto quanto capital o jovem mestre Su investiu. Jovem mestre Su! Por que ele não quer me dar nem mais um olhar? Muitas dançarinas pobres e jovens senhoritas enviadas por suas famílias não puderam deixar de lançar olhares ressentidos para Suyan. Elas não podiam se comparar a Shen Xiaoxue e companhia. Será que elas não são melhores do que uma barata? Sua vadiazinha. Ultimamente, você tem vivido dias como um sonho, não é? Hoje, será o dia em que seu sonho se despedaçará. No palco, Shen Xiaoyun fez um gesto de cortar o pescoço para Gunan Yi. Ele disse furiosamente, a existência de Gunan Yi é como um tapa no rosto da família Shen. É uma pena que a Batalha do Portão do Dragão proíba assassinatos. Mas ele pode destruir o cultivo de Gunan Yi e fazer com que todos os recursos investidos por Suyan sejam desperdiçados. Depois de dizer isso, Shen Xiaoyun desembainhou a espada Umi. Mesmo que seja apenas a primeira postura da técnica de espada, afinal, é uma técnica incompleta de nível Xuanji. Um dia de treinamento árduo é suficiente para Shen Xiaoyun vislumbrar apenas uma fração da intenção da espada. Mas, mesmo assim, já é o suficiente. Todos assistiram horrorizados enquanto, no pequeno palco, as sombras tremeluziam, inumeráveis sombras de espadas sobrepostas, luzes e pétalas espalhadas, intenção assassina por toda a parte. Uma técnica de nível Xuanji e uma espada de nível Xuanji são suficientes para Shen Xiaoyun matar uma dançarina no reino Xuanwu, muito menos uma Gunan Yi cujo reino é instável devido a truques para abrir seus meridianos. O olhar de Shen Xiaoxue involuntariamente se voltou para Suyan. Eu me pergunto qual será sua expressão quando esse pequeno truque for destruído. Mas no momento seguinte, seus olhos foram atraídos de volta para o palco. Incontrolável, sussurros de medo, por quê? Gunan Yi também desembainhou sua espada, uma longa espada azul, emanando uma aura de gelo. Pela aura, era claramente uma, que em poucos anos ele ainda poderia tirar uma espada, a espada espiritual suspensa de 6 níveis, o poder financeiro do Lorde da cidade. É realmente tão forte assim? Se diz. Ao ver a canção celestial de gelo essencial da suspensão imaculada de 6 níveis, Shen Xiaoxue ainda estava apenas incrédula. Então, ao ver Gunan Yi exibir a completa 7 espadas da imortalidade, Shen Xiaoxue quase pensou que estava sonhando. Isso mesmo, Suyan, do sistema, lançou mas as 7 espadas completas da imortalidade, e as transmitiu para Gunan Yi. Isso não é o resquício celestial que Shen Xiaoxue pegou das tarefas diárias pode se comparar, só se vê. No momento em que Gunan Yi desembainhou sua espada, uma sombra de dragão passou pelo céu. Nuvens seguem o dragão, vento segue o tigre, a 5ª espada das 7 espadas da imortalidade. Transformação do dragão sagrado. O processo durou apenas um instante, e poucas pessoas viram o processo claramente. Quando todos olharam com atenção, o palco já estava cortado em 2, a espada longa lobo de batalha na mão de Gunan Yi estava perfurando sem parar o pulso de energia de Shen Xiaoyun, pairando antes. Se o pulso de energia for desperdiçado, então não haverá chance de artes marciais para toda a vida, você ousa. Shen Xiaoxue ficou furiosa, mas, assim que ela estava prestes a se mover, um olhar pareceu esquecer, era Suyan sendo observado por ele. Shen Xiaoxue de repente sentiu falta de ar, essa pressão. É o reino da abertura da inteligência. Ele já está no reino da abertura da inteligência. No palco, 7 grãos de ensinamentos remanescentes soaram. Gunan Yi já havia desperdiçado o pulso de energia de Shen Xiaoyun, mas Shen Xiaoxue parecia um idiota.
Ele sempre acreditou que o cultivo de Suyan estava destinado a ser deixado para trás por ele. Sua imagem era a de um playboy mimado, mas agora não mais. O cultivo de Suyan o superou inesperadamente. Após Suyan e Gunan Yi partirem, Shen Xiaoxue também partiu com Shen Xiaoyun. Irmã, você deve me vingar. Irmã, calhe a boca. Você esqueceu. O que eu disse ontem? Qual seria o seu destino se você perdesse hoje? Shen Xiaoxue lançou-lhe um olhar frio, silenciando-o imediatamente. Shen Xiaoyun nunca havia sentido uma baixa pressão atmosférica como a de Shen Xiaoxue, nem mesmo nos 3 anos em que foi considerado um lixo e ridicularizado por todos. Jin, detectado que o ressentimento do hospedeiro em relação a Suyan excedeu o limite. Missão de realidade publicada. Ajuste sua mentalidade no pátio para acalmar a raiva em seu coração. Recompensa. Memórias da vida passada de Suyan. O quê? Você ainda quer que eu ajuste minha mentalidade? Neste instante, o ressentimento de Shen Xiaoxue explodiu diretamente, mas, quando ele viu a recompensa da missão, ele caiu em contemplação. Para ser honesto, a recompensa desta missão é muito especial. Memórias da vida passada? Poderia ser que a vida passada de Suyan foi a reencarnação de um imperador marcial ou um santo. Recentemente, ele despertou repentinamente suas memórias e mudou drasticamente. Tal coisa não é sem precedentes no mundo Meriad e em outros grandes mundos. Shen Xiaoxue respirou fundo. Para descobrir as mudanças em Suyan, ele ainda está se preparando. Para ajustar sua mentalidade e dar uma olhada. Mansão do Senhor da Cidade, escritório de Su Beishan. Pai, Gunan Yi cumpriu o acordo de 3 meses. Você não vai quebrar sua promessa, certo? Suyan perguntou a Su Beishan. Su Beishan também recebeu notícias do desafio bem-sucedido de Gunan Yi. Ele também ficou muito surpreso com tal resultado. Em 3 meses, com tal conquista, pode-se dizer que o talento deste pequeno mendigo já excedeu o de 99% dos medíocres. Ele também teve que admirar a visão de Suyan. Ele foi realmente capaz de encontrar um tesouro tão grande em um grupo de mendigos. Manter. Naturalmente, uma palavra vale 9 taéis de ouro. Já que ele fez isso, ele não se oporá mais ao casamento de vocês dois. Su Beishan disse no fundo do coração. É claro, ele ainda sente que Gunan Yi não é tão boa quanto Shen Xiaoxue, para não mencionar mais nada, apenas em termos de glória. Existe uma lacuna enorme. Eu realmente não sei o que Suyan está pensando. Bom, digno do meu pai. Então eu vou discutir com Nan Yi e definir a data do casamento. Em relação à data do casamento, a ideia de Suyan é: quanto antes, melhor. Talvez após o casamento. O número diário de retroalimentação do sistema também aumentará. No entanto, quando Suyan foi perguntar a Gunan Yi hesitou e disse: Irmão Su, pode esperar até que minha glória seja restaurada? Sim, claro. Nan Yi, sua glória certamente será restaurada em breve. Suyan ficou surpreso por um momento. E sorriu, embora ele não se importasse com a opinião dos outros. Ele entendia perfeitamente que nenhuma noiva gostaria de estar mais bonita quando se casasse. Gunan Yi não era tão otimista quanto Suyan. Naquele ano, sua mãe realmente lhe deu uma receita, mas ela foi perdida durante esses anos de turbulência. Agora, para decifrá-la, a menos que ela volte para o Palácio Celestial sem forma. Neste momento, Suyan não estava com pressa de explorar as vantagens do sistema. Hoje há um leilão na cidade de Beishan. Ele planeja levar Gunan Yi para leiloar uma pílula quebra-espelho de volta. Ele se lembra que na vida anterior, esta pílula quebra-espelho acabou sendo obtida por Shen Xiaoxue. Para isso, Shen Xiaoxue também pediu emprestado a ele 10 milhões de yuans de ouro. Mas o atual Suyan não sente nenhuma pressão psicológica em roubar as coisas de Shen Xiaoxue. Câmara de Comércio Yolon. Casa de leilões. No palco, uma bela leiloeira vestindo um quipau com estampa de dragão está apresentando os itens do leilão de hoje. Shen Xiaoxue viu Suyan, que trouxe sua irmã, Gunan Yi. Ela só sentiu que o estado de espírito que ela vinha acalmando e apaziguando repetidamente nos últimos dias estava prestes a se desfazer novamente. Jin. Alerta do sistema. Detectado um aumento no ressentimento. Por favor, preste atenção ao seu estado mental, anfitrião. Shen Xiaoxue respirou fundo e simplesmente fechou os olhos para não ver. Coração não perturbado. Ele, hoje, como muitos outros, veio por causa da pílula quebra-espelho, especialmente depois de descobrir que Suyan já havia ultrapassado o estágio de transição da alma.
Seu humor ficou ainda mais ansioso. No mesmo reino, confiando no livro celestial de Shen Xiao. Mesmo que Suyan fosse realmente a reencarnação de um santo, ele tinha confiança para suprimi-lo. Pensando assim, o estado mental de Shen Xiaoxue tornou-se ainda mais pacífico. O próximo item do leilão são as percepções de um alquimista de quarta classe sobre o caminho da alquimia. Neste momento, a bela leiloeira no palco pegou um livro fino. Embora esta seja apenas uma cópia incompleta, as percepções de um alquimista de primeira classe para um alquimista também valem uma fortuna. Além disso, também registra mais de 40 tipos de receitas de pílulas. O preço inicial desta receita de pílula é de 500 moedas de ouro. Cada lance deve ser de pelo menos 100 moedas de ouro. 1000 moedas de ouro. A primeira pessoa a licitar foi Suyan. Ele sabe que Gunan Yi seguirá o caminho da alquimia no futuro. Ele se prepara para adquirir este item do leilão. Em toda a dinastia Dayan, os alquimistas acima da quarta classe são poucos. Se não fosse por esta cópia incompleta ser realmente muito incompleta, seria impossível acabar em uma pequena casa de leilões como esta. 1.200 moedas de ouro. Logo, os alquimistas estavam competindo com ele. Cada alquimista é um bilionário rico. Este livro fino foi leiloado por 3.000 moedas de ouro. Para isso, Suyan nem piscou os olhos e adicionou mais 1.000. Finalmente, silêncio. 4.000 moedas de ouro. Isso é quase a aparência de uma grande família como a família Seng por vários anos. A manga de Shen Xiaoxue tremia loucamente, quase falhando novamente. 4.000 moedas de ouro. Parabéns, jovem mestre Su. No palco, a bela leiloeira em Sheuxan também não pôde deixar de olhar para Suyan, com um olhar sedutor. Por que eu não sabia que este era um grande financiador antes? E aquele livro fino também foi enviado para as mãos de Suyan no local. Nan Yi, pegue isso para dar uma olhada primeiro. Suyan pegou a receita. Apenas deu uma olhada de relance e deu para Gunan Yi. Jin. Detectado que o mestre Su concedeu com sucesso a Gunan Yi o dom da alquimia do alquimista Li Suxin de quarto nível. Fragmento incompleto de insights aciona um retorno de 100.000 vezes. Você obteve o de Li Suxin. Insight sobre o dom da alquimia. Suyan ficou surpreso. O valor de um fragmento incompleto em comparação com a versão completa é, na verdade, 100.000 vezes diferente. Depois disso, Suyan também arrematou alguns elixires. Todos foram entregues a Gunan Yi para guardar. Que pena! A sorte não estava boa. Apenas acionou retornos de 10 vezes, esperando pelo elixir de avanço final. O preço disparou e foi chamado diretamente para 8.000 moedas de ouro. 15.000 moedas de ouro. Esperando Shen Xiaoshui revelar este preço, o leilão finalmente ficou em silêncio. Todos olharam com descrença. Quando é que perto da cidade de Beishan havia outra mina? Por que todos são tão ricos? Parece que este elixir de avanço pertence à senhorita Shen, a bela leiloeira de hobby estranho. Lançou a Shen Xiaoshui um olhar que apenas os dois poderiam entender. Nos últimos meses, Shen Xiaoshui costumava esconder sua identidade para encontrá-la para vender alguns materiais de feras demoníacas caçadas nas profundezas das montanhas Liancan. Além disso, o mundo não sabe. Materiais de bestas demoníacas caçadas, e o mundo não sabe. Além de seu talento excepcional para o cultivo, Shen Xiaoshui também é uma mestre de armas de 8º nível. Uma arma espiritual de 4º nível profundo que foi leiloada agora. É sua obra. A bela leiloeira de hobby estranho estimou a riqueza de Shen Xiaoshui. Pelo menos 30.000 moedas de ouro. 50.000 moedas de ouro. No entanto, justamente quando ela estava prestes a anunciar a propriedade deste elixir de avanço, ela ouviu em seu ouvido. Mas ouviu um número ainda mais inacreditável. O quê? Jovem mestre Su, eu ouvi errado? Você acabou de dizer 50.000 moedas de ouro? A bela leiloeira de hobby estranho olhou para Suyan. Perguntou gaguejando. Sim, você ouviu certo. Suyan disse. Nos últimos meses, ela tem economizado dinheiro. De vez em quando, ele dá a Gunan alguns ingressos espirituais e o Anjing agora. Dentro do espaço do sistema, sua riqueza já ultrapassou 500.000 yuan Jing. Sim, isso já quebrou o recorde. Leiloeira de que pau de beleza. Animada ao ponto de tremer, Shen Xiaoshui sentiu seus olhos escurecerem. Suyan. É Suyan de novo. O lembrete do sistema soa em seus ouvidos. Shen Xiaoshui está apenas se preparando. Neste momento, seu ressentimento em relação a Suyan já se aproximou de 99. Se exceder 100, a missão falhará.
Shen Xiaoshui fez o possível para manter o último traço de sanidade. De qualquer forma, ela tem que ver as memórias da vida passada de Suyan e descobrir a razão para tudo isso. Naquela noite, Mansão Shen, o boudoir de Shen Xiaoshui. Filha, por que você está tão... Shen Xiaoshui estava sentada descalça no chão. As mangas de jade vermelhas estão todas molhadas de licor e ela ainda está bebendo. Filha, por que você está fazendo isso de novo? Aquele Suyan cancelou o noivado, então ele cancelou. Podemos facilmente encontrar um homem 100 vezes mais forte do que ele. Seu pai já foi falar por você. O filho do prefeito do condado de Liansha não só nasceu ilustre. Ele também é um discípulo de Qing definido pelo 8 céus sagrados, 9 infernos da espada de sangue. O clã marcial do reino do poder divino que não nasceu em 3 gerações é mais forte do que aquele Suyan, que é cego. A mãe divina persuadiu, ela pensou que Shen Xiaoshui estava bebendo para se afogar nas mágoas. É tudo por causa do cancelamento do noivado de Suyan, mãe. Não é como você pensa, os lindos olhos de Shen Xiaoshui se condensaram ligeiramente e explicaram. Ela bebe, de fato, para esquecer tudo relacionado a Suyan. Sob a influência da embriaguez, o ressentimento está realmente diminuindo. Bom, mãe não vai te persuadir mais. Em alguns dias, haverá uma avaliação do santuário. Você vai à capital do condado e encontra aquele jovem mestre Ouyan, disse mãe Shen com os olhos brilhando. Não precisa, não gosto, Shen Xiaoshui disse com desdém. Com Shen Xiaoshui em sua vida, como ela colocaria um filho bonito em seus olhos? Depois que a mãe de Shen partiu, Shen Xiaoshui estava meio bêbada, meio sóbria, dormindo profundamente. No momento em que ela desapareceu, o som de notificação do sistema aconteceu de soar neste momento. Jin, parabéns ao anfitrião. Missão concluída. Recompensas sendo distribuídas. Neve. O que apareceu nos olhos de Shen Xiaoshui foi uma vasta extensão de neve. Olhando ao redor, milhares de quilômetros de montanhas, não consigo ver nenhuma cor além do branco. Onde é isso? Shen Xiaoshui olhou ao redor atordoada. Em sua memória, na região de Liansha. Nunca nevou tanto. Nesse momento, uma voz familiar entrou em seus olhos. Suyan. Shen Xiaoshui ficou chocada. Ela viu Suyan. Isso é ela estar bêbada e sonhando? Ou é essa a memória da vida passada de Suyan? Neste momento, Suyan está caminhando arduamente na estrada da montanha. Pode-se ver que o ambiente hostil aqui também tem um grande impacto sobre o dançarino. Ela está andando com muita dificuldade. A visão de Shen Xiaoshui a seguiu silenciosamente. Finalmente, neste mundo branco como a neve, ela viu uma segunda pessoa. Aquilo é um homem alto de branco. Mesmo que Shen Xiaoshui não tenha uma entidade física neste momento, ela pode sentir claramente o poder desta pessoa. Só de ficar ali, é como se uma montanha de neve tivesse sido erguida do chão. Milhares de vezes maior do que qualquer potência que Shen Xiaoshui já viu. Receio que isso é um rei marcial no auge do reino. Shen Xiaoshui pensou chocada. Você veio me procurar. O que aconteceu? O rei marcial olhou para Suyan e perguntou. A esposa de Xiao Shi foi perseguida por 5 reis marciais durante sua tribulação real. Sua vida estava por um fio. Xiao Shi ousou pedir ao Sênior que agisse uma vez. No futuro, definitivamente não ousarei vir incomodar novamente. Suyan fez uma profunda reverência ao homem e disse respeitosamente. Seus ancestrais me fizeram um favor, é verdade. Mas você tem certeza de que quer gastá-lo assim? O rei da dança de vestes brancas olhou para Suyan e lembrou, originalmente. Você poderia ter usado esse favor para me deixar ajudá-lo a entrar no pavilhão Madeiras Nevadas da Montanha Azul. Agora mesmo, Shen Xiaoshui ainda estava se perguntando que lugar era este, agora. A verdade finalmente veio à tona. Na verdade, é o General do Norte. O General do Norte está localizado no extremo norte da dinastia Daian, com neve pesada o ano todo. O santuário, Pavilhão Madeiras Nevadas da Montanha Azul, está localizado no General do Norte. Ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de se surpreender com a oportunidade de Suyan em sua vida anterior. Suyan, na verdade, teve a chance de entrar no santuário de 4ª classe. Santuário de 4ª classe. Deve haver um subsábio dentro da seita. Na fraca dinastia Daian, um santuário de 4ª classe. Há apenas 3. Para uma pequena família como a família Shen, que está isolada na cidade da Montanha do Norte. É uma existência muito distante e inatingível. Sênior. Naquele momento, ele agarrou Suyan e usou seus poderes sobrenaturais.
para viajar para longe através das montanhas e rios. Shen Xiaoxue descobriu que aqui, seu ponto de vista sempre seguiu Suyan. Isso tornou ainda mais certo que ele está agora nas memórias da vida anterior de Suyan. Neste momento, ele não pôde deixar de se perguntar quem era a esposa de Suyan em sua vida anterior, que o fez desistir da chance de entrar no santuário de quarta classe? Já que é uma vida passada, então naturalmente não pode ser ele mesmo. Será que é aquela pequena mendiga da vida passada? Cruzando montanhas e rios. Em um piscar de olhos, eles já haviam retornado da neve forte do General do Norte para a montanha Liankang. Neste momento, o pico mais alto da cordilheira da montanha Liankang foi cortado pela metade em resposta. Então, 5 homens poderosos com auras celestiais, envoltos em uma luz e sombra borradas, incapazes de ver seus rostos claramente, estavam cercando uma mulher. Aquela mulher, vestida de vermelho, segurando uma roda de lâmina cor de sangue em cada mão, estava coberta de sangue e não mostrava leveza em seu rosto. Naquele momento, ele percebeu que estava deitado em um chão arrumado. Ele hesitou por um momento, e imediatamente abriu o painel do sistema, vendo o lembrete de conclusão da tarefa. Tudo o que aconteceu agora foi confirmado. Não foi um sonho, mas ele está ainda mais perdido. Suyan preferiria desistir de entrar na Terra Sagrada de 4 produtos para salvar sua esposa. Sou eu? Mas por quê? Isso foi claramente na vida passada. Shen Xiaoxue originalmente pensou que, depois de ver as memórias da vida passada, tudo ficaria claro, mas o resultado foi um mistério ainda maior. Sistema, por que acabou? Eu quero ver mais. Shen Xiaoxue imediatamente perguntou ao sistema. O conteúdo atual termina aqui. Se o anfitrião quiser obter mais fragmentos de memória da vida passada de Suyan, você precisa completar as tarefas subsequentes. Do outro lado, depois que Suyan e Gunan retornaram à mansão do Lorde da cidade, ele imediatamente pegou a pílula quebra-espelho e deu para Gunan Yi. Jin, detectado que o anfitrião teve sucesso. Ao dar a Gunan Yi uma pílula, Suyan imediatamente percebeu que algo estava errado. Monarca demônio sem forma, Suyan murmurou. Ela sabe. Este é um imperador demônio adorado pelo Palácio Celestial sem forma. Suyan também suspeita se haverá algum problema com este elixir, mas pensando na vida passada. Shen Xiaoxue comeu e não teve problemas. Ela ainda comeu, mas, por cautela, ela primeiro procurou conhecimento sobre ervas medicinais e então testou a droga pessoalmente. Finalmente, ela deixou Nan-yi tomar. Gunan-yi usou apenas uma pílula e entrou na suspensão. Ela usou 8 pílulas para romper com sucesso para o segundo reino do mestre marcial, o reino Yang Puro. O chamado. Um sonho acordado no reino Yang Puro. Só então você sabe quem você é. O artista marcial do reino Yang Puro. Os meridianos de todo o corpo estão conectados, a essência, a energia e o espírito estão integrados. Na antiguidade, eles eram meio imortais no mundo, e na era atual da prosperidade marcial. Os artistas marciais antes e depois do espelho Yang Puro são 2 criaturas diferentes. Além da diferença direta de força, a maneira de tomar emprestado objetos externos também é muito diferente. Os antigos artistas marciais de dezenas de milhões de anos atrás nunca teriam pensado nisso. Por exemplo, depois do espelho Yang Puro, existem artistas marciais animais cujos corpos podem se combinar com feras. O dançarino abandonado combinado com armas divinas, o dançarino espiritual combinado com o mundo das artes marciais, isso é apenas uma maneira de jogar no mundo Xion. Disse que em outros grandes mundos que se estendem do mundo Xion, existem outras maneiras de jogar. Depois de entrar no espelho Xunyan, outros dançarinos. Todos precisam encontrar feras espirituais e armas divinas adequadas, mas Suyan tem Gunan-yi, essa garota do tesouro. Jin, detectado que o hospedeiro doou com sucesso a Gunan-yi a arma divina de dança de nível real, roda de prata. Acionou um feedback de 10.000 vezes, já obteve a arma divina de grau inferior de nível 9, roda Yanfen. Jin, detectado que o hospedeiro doou com sucesso a Gunan-yi a arma divina de nível real de nível 6, espada negra imperial. Acionou um feedback de 1000 vezes. Já obteve a arma divina de nível misterioso de nível 1, espada corvo de sangue. Fora da cidade, um navio de 2 andares todo branco prateado, com algumas esculturas de dragões gigantes incrustadas, está estacionado do lado de fora dos portões da cidade de Beishan. Esta é a indústria da família Su. É uma concessão da dinastia, a dinastia Dayan. Cada aldeia tem um desses. Hoje é a partida dos jovens talentos da cidade de Beishan.
para participar da avaliação do santuário. Como está localizada remotamente, o tempo de partida da cidade de Beishan é mais cedo do que outras cidades afiliadas do condado de Lianshan. Suyan também estava com Gunani e chegou antes da hora marcada. Shen Xiaoshui chegou um passo antes deles. Ela estava vestindo um longo vestido bordado vermelho, com bordados requintados de fios dourados fluindo por ele. Delicado e lindo, o longo vestido abraçava seu corpo gracioso, delineando curvas deslumbrantes. O padrão de fênix na bainha estava prestes a voar. Quando ela olhou para trás, era uma beleza fascinante. Quando Shen Xiaoshui viu Suyan e Gunani, ela involuntariamente desviou o olhar, e um traço de constrangimento apareceu em seu rosto delicado. Suyan não percebeu isso. O atual ele naturalmente não se importaria com as emoções de Shen Xiaoshui. Em vez disso, Gunani ao seu lado ouviu. Uma voz feminina soou em seu ouvido. Era claramente a voz de Shen Xiaoshui. Ele realmente se lembrou de suas memórias da vida passada? Se sim, por que ele estava disposto a desistir da oportunidade de se juntar ao santuário dos 4 símbolos por mim em sua vida passada? Nesta vida, ele preferiria ser um estranho a se associar a um pequeno mendigo? Se não, de onde vieram as mudanças sísmicas em seu corpo? Gunani ficou atordoado. Imediatamente, ela lançou um olhar furtivo para Shen Xiaoshui secretamente. Shen Xiaoshui claramente manteve a boca fechada, mas a voz ainda ressoava em seus ouvidos. Gunani sempre teve uma mente calma como água. Ele também ficou surpreso com isso. Ele realmente ouviu a voz de Shen Xiaoshui. Por um momento, Gunani também não pôde deixar de suspeitar se estava tendo alucinações. Mas quando ele descobriu, quando os olhos de Shen Xiaoshui estavam olhando para Suyan de vez em quando, ele vacilou novamente. Neste momento, ele não pensaria que tudo começou com o que Suyan lhe deu ontem. A pílula quebrando o espelho começou. Com o passar do tempo, fora dos portões da cidade de Beishan, grandes grupos de dançarinos também se reuniram gradualmente. Senhorita Shen, vamos lá. Senhorita Shen, você deve ser a primeira colocada este ano, em Beishan City. A popularidade de Shen Xiaoshui é sem precedentes. Sua extrema beleza e força podem naturalmente colher inúmeros adoradores. Além do mais, Beishan City não teve o primeiro lugar na avaliação da Terra Sagrada por 100 anos. Com a força demonstrada por Shen Xiaoshui, todos sentem que ele tem uma grande chance este ano. O primeiro colocado na avaliação da Terra Sagrada não é apenas fama, mas também para a vila por trás. Representa enormes benefícios. Ouvindo os aplausos dos dançarinos, Shen Xiaoshui apenas sorriu. Ele já estava acostumado com tudo isso. Ele esqueceu Suyan e Gunani na frente e embarcou no navio de 2 andares. Suyan e Gunani também embarcaram no navio de 2 andares depois dele. Suyan também inspecionou o navio de 2 andares. Este navio é da Duzal Division da dinastia Dayan, que é completamente diferente do cheiro caipira da cidade de Beishan. Meia hora depois, no Forte Longmen, todos que estavam qualificados para participar da avaliação da Terra Sagrada estavam todos lá. 3 enormes feras de 6 asas bateram suas asas, e a enorme pressão do vento levou o navio de 2 andares para o céu. Quando o sol da cidade do imperador se aproximava do meio do céu, a luz brilhava sobre as montanhas do condado de Lianshan. Um enorme navio voador de 2 andares ergueu-se lentamente, quebrando o vento. A primeira vez que um jovem deixou a cidade de Beishan, as meninas mostraram surpresa, debruçando-se sobre o parapeito e olhando para longe. O navio de 2 andares viaja muito rápido. 3 feras Tu de primeira classe do nível amarelo têm força e leveza. De pé no convés, você pode testemunhar as montanhas ondulantes ao redor, a floresta verdejante e o vento soprando em seu rosto, trazendo rajadas de ar frio. Parece cheirar a atmosfera única do vale desolado do condado de Lianshan. Depois de Bitian, o navio de 2 andares da cidade de Beishan pousou na cidade do condado mais próspera do condado de Lianshan. Suyan e outros saíram do navio de 2 andares, virando a cabeça e olhando ao redor, olhando para os palácios que se elevam até as nuvens. Este é o estilo do condado de Lianshan. Para dizer que é atmosférico, as ruínas antigas estão no condado de Lianshan. A maior diferença entre a cidade do condado e a vila é o tamanho dos edifícios, e a localização da avaliação do santuário desta vez está no maior edifício, o campo de artes marciais da seita Lianshan. Olhe para cima, olhando para a distante única escultura de pedra negra. No terrível ponto de apoio da enorme sombra acima de suas cabeças, muitas pessoas não puderam deixar de engolir em seco.
Este é o campo de artes marciais da seita Lianshan, que dizem estar manchado de sangue em cada tijolo. Su Yan apenas olhou para ele. Então ele retirou seu olhar. Na vida passada, ele esteve lá muitas vezes. Testemunhou as brilhantes conquistas de Shen Xiaoxue. Ah, certo, 100 anos depois. Aqui será destruído na batalha entre Shen Xiaoxue e Rei Wu. Neste momento, quando o povo da cidade Beixe entrou no Salão Negro, já havia muitos. Outras pessoas da vila vieram aqui para explorar o local. Vendo um grande grupo de pessoas entrando, todos lançaram seus olhares. De onde vieram esses caipiras? Na verdade, existem tantos reinos de abertura de meridianos. Existem pessoas que eu conheço lá dentro. Parece ser da cidade de Beishan. Acontece que são aqueles estados da cidade que estão sempre no final da fila. Não é à toa. Olha, aquela mulher de vermelho é tão linda. Além da aparência de Shen Xiaoxue, causou uma grande discussão. O povo da cidade de Beishan não atraiu muita atenção. A corrente de competição do condado de Lianshan sempre foi da cidade do condado para o fim. Vários estados da cidade super fortes, como Prisão de Gelo e Besta Louca, quanto a cidade de Beishan como esta, sempre esteve no nível mais baixo da cadeia de competição. Nan Yi, não se sinta pressionado. Nosso objetivo é apenas um santuário de promoção. Su Yan disse a Gu Nan Yi. Na verdade, com a força atual de Su Yan no reino Yi puro, mesmo aqueles gênios na cidade do condado, ele sente que pode vencer. Só que ele ainda gosta de ser cauteloso. Deixe o palco para Shen Xiaoxue. Do outro lado, na frente de Shen Xiaoxue, está um jovem alto vestido de preto e espada. Senhorita Shen, eu sou Ouyang Zefeng. Meu pai é o magistrado do condado de Lianshan. Meu pai mencionou nosso casamento há 2 dias. Olhando para Shen Xiaoxue, um traço de paixão brilhou involuntariamente nas profundezas dos olhos de Ouyang Zefeng. Uma vez, meu pai lhe disse que a pessoa que veio propor casamento era filha de uma pequena família remota do interior. Ele não se importou muito com isso, mas agora, ao vê-la pessoalmente, sua mentalidade mudou instantaneamente. Havia uma mudança tremenda, mesmo em um lugar pitoresco de 8ª classe, depois de muito tempo vendo a alegria. Ele nunca tinha visto uma filha tão bonita, não apenas em aparência, mas também o tipo de temperamento ao redor dela, era simplesmente se destacar da multidão. Jovem mestre Ouyang, a família Shen é minha para decidir, então, meu pai propor a você. Não conta para nada. Shen Xiaoxue sentiu que, não importa o quão exagerados seus pais pintassem esse Ouyang, aos olhos dela, ele não era digno dela. Para começar, ele não se compara a Su Yan. Su Yan tem a chance de se juntar a um lugar pitoresco de 4ª classe. Vendo Shen Xiaoxue se virar e sair, a expressão de Ouyang ficou rígida. Na área de Lianshan, foi a primeira vez que ele foi tratado com tanta frieza. Aquele é ele? Ouyang Zefeng seguiu o olhar de Shen Xiaoxue e olhou. E imediatamente viu Su Yan, e imediatamente sorriu. O tempo passou muito rápido. No dia seguinte, quando todos os dançarinos das 30 fortalezas chegaram, a avaliação quinquenal do local pitoresco também começou oficialmente. No dia seguinte, 30 anéis foram colocados no Salão Negro. A regra da avaliação do local pitoresco é que o primeiro a qualquer dançarino da lista de Portão do Dragão, desde que possa defender com sucesso por 3 rodadas, pode pular o Portão do Dragão. Embora pareça haver brechas, ninguém tem coragem de fazer barulho sob os olhos dos 5 principais lugares pitorescos. Sob a rua Shouyi no condado de Lianshan, um grupo de pessoas se aproximou, liderado por um homem e uma mulher. 2 dançarinos de túnica preta com espadas. Esses 2 homens de manto preto, o homem é chamado Bi. A mulher é chamada Yan. Ambos são anciãos do Poço da Espada da Alegria de Juyou, um local pitoresco de 8ª classe. Os alienígenas atrás deles são de vários lugares pitorescos de 9ª classe. Ouyang Zefeng, por que você está aqui? Você é meu discípulo direto interno, a avaliação não tem nada a ver com você. O ancião do Bi do Poço da Espada da Alegria de Juyou ficou muito surpreso ao ver Ouyang Zefeng que veio com força. Para Ouyang Zefeng, ele já havia se interessado por Ouyang Zefeng há 5 anos, quando ele era apenas um espelho Chunya. Só que o Ouyang Zefeng da época e Junshou Xingyi eram relativamente altos e queriam se juntar à Terra Sagrada de nível 4. Shan Yiqimen desperdiçou 5 anos em Shan Yiqimen. Ele nunca atingiu o limite da Terra Sagrada de nível 4, então voltou para a trupe Lianshan. No entanto, uma pessoa que a Terra Sagrada de nível 4 não quer, colocada na trupe Lianshan, ainda é uma existência como uma galinha entre grãos.
Não é surpreendente que, 100 anos depois, ele seja Vuzum, uma força de combate de ponta em uma terra sagrada de nível 8. Uma pessoa assim, naturalmente não precisa participar da avaliação como as crianças. Hehe, estou aqui pela beleza. Junho Shou sorriu significativamente, apontando para a direção de Shen Xiaoshui. Pai, se tiver a oportunidade, ainda quero discutir com o Tianjiao na lista Longmen hoje. Ouyang Shefen sorriu. Seus olhos estavam voltados para Suyan ali, ao mesmo tempo, do lado de Shen Xiaoshui. De repente, ele se lembrou do prompt do sistema. Jin, prompt do sistema, por favor, faça com que Suyan preste atenção em você na grande competição da Terra Sagrada. A afeição de Suyan pelo hospedeiro dará uma recompensa. Por que é sempre esse tipo de tarefa? Ele agora tem amor e ódio pela existência deste sistema. Embora ele sempre se sinta muito angustiado por sempre ter que se envolver com Suyan, tenho que dizer que algumas recompensas são realmente boas, mas, novamente, de que adianta poder ver, mas não comer? É como uma cenoura voando no céu na frente de um burro. Shen Xiaoshui naturalmente não se compararia a um burro, mas a primeira coisa que ela pensou foi nisso. Assim como esta tarefa agora. Se fosse no passado, Shen Xiaoshui naturalmente não teria dúvidas de que poderia chamar a atenção de Suyan. Mas agora, é difícil dizer. Ele olhou na direção de Suyan. Suyan neste momento estava caminhando calmamente entre os vários ringues com Gunanin, cada um segurando um espeto de tangulu. A maneira como eles estavam era como se tivessem vindo participar. Shen Xiaoshui retirou o olhar, achando a avaliação no local mais parecida com um show de variedades. Suprimindo as várias emoções confusas em seu coração, ela ergueu os pés e caminhou em direção ao primeiro ringue. Olhe, é a irmã mais velha. A irmã mais velha está no palco. A aparição de Shen Xiaoshui no palco instantaneamente atraiu a atenção de muitas pessoas, até mesmo os anciãos dos principais locais sagrados. Todos olharam para ela. O quê? O alvo que a irmã mais velha vai desafiar é Shen Jian de Junshin. Ele é o segundo melhor mestre na lista de Junshin Dragon Gate. Hehe, uma caipira vinda do interior, que não conhece a altura do céu e a espessura da terra. Uma mulher da cidade de Shigia, que admira extremamente a beleza de Shen Xiaoshui, zombou. Essa mulher está sendo muito presunçosa. Até mesmo o Elder Braço Venenoso, que sempre insistiu em se preocupar, balançou a cabeça. Tem certeza de que quer morrer. Aquele Shen Jian parecia ter paralisia facial, mesmo enfrentando Shen Xiaoshui. Não havia um traço de pena em seu rosto. Em seu corpo, a terrível pressão pertencente ao mestre marcial explodiu instantaneamente. Mas Shen Xiaoshui parecia não ser afetada de forma alguma, comparado com o olhar de Suyan quando estava na cidade de Beishan. A pressão que ele exerceu, Shen Jian neste momento era como a diferença entre um gato e um tigre. Por favor, me aconselhe. A mão de Jade de Shen Xiaoshui girou, mostrando uma habilidade especial. A lâmina escarlate era como um arco-íris dourado, cortando o tempo. Rápido, muito rápido. O livro celestial que Shen Xiaoshui cultivou sempre se destacou na velocidade, também exibindo o primeiro estilo de habilidade especial. A velocidade em sua mão era 50 vezes maior do que na mão de seu irmão mais novo. Apenas os anciãos dos principais santuários e algumas pessoas como Suyan podiam ver claramente. Shen Jian, que percebeu que algo estava errado, não teve tempo de reagir. Seu pescoço foi atingido pelo exibindo gradualmente uma habilidade especial, poeira vermelha caindo em sua mão. O contra-ataque com o corte turbilhão foi ativado, usando apenas um movimento. Em um instante, após o silêncio mortal, todo o salão negro ferveu instantaneamente. Até mesmo o Elder Braço Único da Piscina da Espada da Longa Prisão e os anciãos de vários outros santuários estavam todos estupefatos, apenas se recuperando do choque. Os olhos do Elder Braço Único brilharam intensamente. Eu não esperava que a região de Lianshan desta geração realmente produzisse tantos talentos. O rosto de pedra severo do Elder Braço Único não pôde deixar de revelar um traço de sorriso. Se não fosse por Suyan, o potencial demonstrado por Shen Xiaoshui ultrapassava até mesmo Ouyang Shifen, e os anciãos dos outros lugares sagrados lançaram olhares cheios de azedume. Todos sabiam que, sem surpresas, tal gênio seria mais uma vez acolhido pelo Lago da Espada Nove Infernos. Como o único lugar sagrado de nível 8 no reino de Lianshan, os outros lugares sagrados só podiam escolher o que sobrava para eles ao longo dos anos, e essa cena não era diferente da vida anterior. Suyan também olhou para Shen Xiaoshui.
Mas foi apenas um olhar. Ele se lembrava que, na vida anterior, Shen Xiaoxue também escolheu desafiar Shen Jian, e ela também impressionou a todos, mas, na vida anterior, Su Yan ficava animado e excitado com as conquistas de Shen Xiaoxue, até mais do que ele próprio. Agora, ao ver a mesma cena novamente, seu coração estava calmo como um poço antigo, e Shen Xiaoxue também estava olhando nervosamente para Su Yan. Ela o viu retirando o olhar e sentiu um aperto no coração. Por alguma razão, além da frustração por não conseguir completar a tarefa, seu coração também sentia uma perda indescritível. Alerta do sistema. O hospedeiro fez com que Su Yan olhasse para você na multidão, recompensa com uma pílula de quebra de espelho. Do lado de Shen Xiaoxue. Em comparação com Su Yan, Gunan Yi prestava mais atenção em Shen Xiaoxue. Embora pudesse ouvir a voz de Shen Xiaoxue de vez em quando, ele não conseguia ouvir a voz do sistema. Gunan Yi só sabia que Shen Xiaoxue se importava muito, muito com Su Yan. Nan Yi, vamos encontrar uma arena para subir também. Su Yan viu uma arena se esvaziando e imediatamente caminhou até lá. Espere eu descer para você subir. Logo, uma mulher nascida na cidade de Luomu estava se preparando para desafiá-lo. Desculpe, você se importaria de me deixar ir primeiro? Neste momento, a mulher de repente sentiu uma palma grossa batendo em seu ombro. A mulher se virou, prestes a explodir, mas no instante seguinte seu rosto ficou vermelho. Oh, jovem mestre Yang! Ou Yan Shifen estava prestando atenção em Su Yan intencionalmente ou não? Vendo Su Yan finalmente subir ao ringue, naturalmente não quero me soltar, se for um passo tarde demais. Este Su Yan, talvez seja eliminado. Ou Yan Shifen. Como o jovem mestre da fortaleza do Portão do Dragão da cidade gigante, este movimento chamou a atenção de todos. Ou Yan Shifen olhou para Su Yan. Com um sorriso aparentemente casual, ele disse, hoje, não estou aqui para intimidar os fracos. Apenas ouvi dizer que você humilhou Shen Xiaoxue no campo. Como o futuro noivo que está prestes a se casar com ela, hoje eu só quero pedir justiça para ela. Que tal isso? Eu só usarei uma mão. Contanto que você possa aguentar 3 movimentos, eu esquecerei o passado. Não só isso, mas também posso apresentá-lo ao lago de lavagem de espadas do 9 Infernos, um local sagrado de 8ª categoria. Você se atreve a tentar? Assim que Ouyang Shefen disse isso, todos imediatamente olharam curiosamente para Shen Xiaoxue, exceto aqueles da cidade da Montanha do Norte que conseguiram adivinhar alguma coisa. Todos os outros estavam perdidos. Apenas ouviram que Shen Xiaoxue parecia estar se casando com Ouyang Shefen. Com certeza, os olhos de Shen Xiaoxue estavam cheios de intenção fria. Ouyang Shefen definitivamente não sabe agora que tipo de desastre ele trouxe para sua família. Para provocar uma imperatriz, a família Ouyang provavelmente se tornará história em breve? Su Yan também está muito zangada. Ela só queria deitar-se em silêncio. Para entrar no Palácio Murrua, de onde veio essa mosca? Ela se lembra que não havia essa boa pessoa na vida anterior. Eu posso não usar minhas mãos, disse Su Yan levemente. O que você disse? Ouyang Shefen ficou atônito. Eu disse. Você assim, eu nem preciso usar as mãos. Assim que ela disse isso, uma explosão de gargalhadas ecoou no salão negro. Aqueles que não estão rindo podem ser apenas Gunanin, o senhor da cidade da Montanha do Norte. Como você poderia ter um filho tão tolo? Ouyang Shefen também balançou a cabeça com um sorriso. Ele já havia investigado Su Yan antes e soube que ele havia abandonado Shen Xiaoxue quando estava pensando em perseguir um mendigo por uma beleza assim. Ele estava pensando se havia algo errado com o cérebro dessa pessoa. Hoje, finalmente, ele tem certeza. Shen Xiaoxue também ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Embora ele soubesse que Su Yan já estava no reino Id puro, Ouyang Shefen estava no reino do poder divino. Embora ele soubesse que Su Yan já estava no reino Id puro, Ouyang Shefen estava no reino do poder divino. Su Yan está tão confiante, parece um pouco inchado. Por quê? Será que não é suficiente eu não usar as mãos? Então eu vou fechar meus olhos também. A voz de Su Yan caiu. Ele realmente fechou os olhos. O que você está dizendo? Embora Ouyang Shefen já tenha dito a si mesmo que na frente dele está um lunático irracional, neste momento ele também está completamente irritado. Eu estava errado. Um lunático como você não deveria ter um rosto. Na mão de Ouyang Shefen, de repente apareceu uma espada longa cor de sangue esculpida com crânios. Artefato espiritual de nível profundo do núcleo. Lâmina de sangue quebradora do céu. Coisas prejudiciais.
enquanto sua mão segurava o cabo da faca, a metade direita do corpo de Owen Sheffen, na verdade, também foi coberta por uma névoa de sangue rica. Isso é, transformação da aura. Dentro da espada gigante preta, prejudiciais. Transformação da aura. A transformação da aura é uma habilidade que os dançarinos só podem ter após o reino do sol puro. Se houver uma aura poderosa ou ajuda de remédios espirituais, a eficácia de combate do dançarino pode ser dobrada diretamente. Apenas. Neste momento, Owen Sheffen está usando a transformação da aura para lidar com um dançarino caipira. Isso não é usar uma marreta para matar uma galinha? Shen Xiaoxue olhou na direção de Gunan Yi e descobriu que nos belos olhos sob seu véu havia também uma preocupação. Shen Xiaoxue também não conseguia entender Su Yan. Shen Xiaoxue se lembrava. Su Yan costumava ser uma pessoa muito cautelosa. Será que estar com essa pequena mendiga torna as pessoas estúpidas? A proximidade com o vermelho torna-se vermelho, e a proximidade com o preto torna-se preto. O cérebro também ficou estúpido. Neste instante, Gunan Yi virou a cabeça repentinamente. Aquele olhar parecia conter energia de espada, na verdade fazendo o coração de Shen Xiaoxue involuntariamente encolher um pouco. Estranho. Como agora até mesmo a aura de uma pequena mendiga pode assustá-la? Shen Xiaoxue ficou furiosa e estava prestes a revidar. Owen Sheffen no palco já havia feito um movimento. Owen Sheffen se transformou em um sangue terrível e correu em direção a Su Yan a uma velocidade terrível. Uma espada, 2 espadas, 3 espadas, 4 espadas, 5 espadas. A maré de sangue está rolando. Neste momento, Owen Sheffen, que estava furioso, parece ter desaparecido. Toda a pessoa se fundiu na luz da espada contínua. Bum 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 bum. Onde a luz da espada caiu, rachaduras apareceram na superfície dura do ringue. Quase todo mundo não consegue ver a figura de Su Yan. Não é bom. Se continuar assim, temo que alguém morra. Palácio de Murruá. Um ancião de uma mulher bonita que parece ter pouco mais de 30 anos. As sobrancelhas franzidas disseram: não. Aquele garoto do interior é muito forte. Ao lado, outra anciã com olhos oblíquos balançou a cabeça. Como se para confirmar suas palavras, à medida que todos se adaptavam gradualmente à velocidade dos movimentos de Owen Sheffen, ela também se esgotava. O ancião de um braço, surpreso com a feliz e tardia visão, disse incrédulo: aquela sombra que envolve Su Yan é claramente uma manifestação de energia espiritual. E a agilidade dela é incrível. A anciã de olhos oblíquos do Palácio Murruá também estava chocada. Neste momento, o que Su Yan estava usando era a técnica de movimento de grau terrestre, nível 9, vento perseguidor ao norte. Aquele que ela recebeu de Gunani, embora Owen Sheffen estivesse um nível acima dela, com a bênção da técnica de movimento de nível terrestre. Sua velocidade era muito mais lenta, acompanhado por um leve som de vento cortante, das mangas de Su Yan. Várias armas voaram em meio à névoa, e neste palácio negro e sombrio. De repente, os gritos miseráveis de Owen Sheffen ecoaram. Não se sabe quando. Em todas as suas articulações, havia rastros de sangue silenciosos. Ela gritou miseravelmente e caiu em uma poça de sangue. Ao verem o ferimento grave da primeira, Junho Shou liberou uma aura aterrorizante do 5º nível, mas sob o olhar, intencional ou não, dos anciões da Terra Sagrada. Ele cerrou os dentes e suprimiu sua raiva à força. E neste momento, os corações de muitos anciãos da Terra Sagrada também estavam chocados. O reino de Púria matando o reino Shenten. Isso era mais chocante do que SHN Xioshu matando um Qiqiao no reino Xuanf. Todos eles já passaram por isso e sabem a diferença entre o reino Purian e o reino Shenten. É muito maior do que entre os reinos Qiqiao e Xuanf. Nesse momento, eles olharam para o ancião de um braço, cujo nome é Jiu Shijian Shi. Seus olhares estavam cheios de inveja. Eles? É tudo deles. Não temos nada a ver com isso. A anciã de olhos oblíquos do Palácio Murruá suspirou. E imediatamente tirou os olhos de Su Yan e olhou para outros ringues. Não importa o quão incríveis esses gênios sejam. Afinal, eles não são deles. É melhor procurar as joias brutas que pertencem ao Palácio Murruá. Aquela garotinha parece boa. Em seguida, a mulher de olhos oblíquos imediatamente notou a garota mascarada no mesmo ringue. Era Gunani. Depois que Gunani subiu ao ringue, logo havia alguns dançarinos. Vendo que ela era uma camponesa do interior, queriam simplificar, mas vários dançarinos do reino Xuanf. Sob suas mãos, nenhum conseguiu durar um único movimento.
E Gurnani lembrou-se das instruções de Suyan para ela. Ela não queria chamar muita atenção e, depois de vencer 3 partidas consecutivas, imediatamente saiu do ringue. No entanto, os anciãos dos lugares sagrados estão todos no quinto reino, naturalmente vendo tudo.